Nós iremos iniciar hoje o estudo do capítulo 2, mas antes de lermos e meditarmos nessa passagem, eu gostaria de compartilhar com vocês um hobby pessoal meu. Uma das minhas preferências quando eu posso é viajar. Amém, irmãos? Opa! Como é bom viajar! Você poder sair da sua rotina e ir para um lugar agradável, gostoso, com companhias agradáveis, com uma comida excelente, sem hora para acordar, sem hora para dormir, sem preocupação ou WhatsApp, telefone tocando. Como é bom viajar. Por que o pastor Roni está falando isso? Porque no capítulo 2 nós vamos encontrar agora uma viagem inesquecível na vida de Paulo. Eu já tive algumas viagens que marcaram a minha vida. Já tive a oportunidade de conhecer grande parte do nosso Brasil, indo para alguns outros estados e também conhecer alguns lugares fora. E todas as vezes que a gente vai viajar, eu e minha família, é uma delícia. Essa semana, na sexta-feira, minha filha foi ter um passeio na escola. Só para os irmãos terem uma noção do que é ansiedade, ela foi dormir na quinta-feira, 7h30 da noite. 9h30 ela aparece no quarto, na cama da gente, e fala assim: mamãe, você esqueceu de me acordar. A Glaucia, mas eu nem fui dormir ainda. Isso tudo uma ansiedade por querer passear, viajar, curtir, conhecer novos lugares, na presença de boas companhias. E agora no capítulo 2 da carta que Paulo escreve às igrejas da Galácia, nós vamos encontrar uma viagem que não tem a ver com aquelas 3 missionárias que Paulo realizou, mas que foi uma viagem que marcou a sua vida e o seu ministério, porque é a segunda oportunidade ao longo da sua vida, após a sua conversão, que ele pisa em Jerusalém. Então acompanhe comigo a leitura dos versos 1 a 10, e vamos meditar hoje numa viagem inesquecível, mas não a minha e nem a sua, a viagem que o apóstolo Paulo realizou ali na região da Judéia. Olha lá comigo o que diz, eu estou usando hoje a NVT. 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, e Tito também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação, reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora Tito fosse gentio. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção, na verdade, era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Quanto aos líderes, cuja reputação, a propósito, não fez diferença alguma para mim, pois os não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tido como colunas, reconheceram a graça que me foi dada. Aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios
enquanto eles conseguiriam no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que eu sempre fiz com dedicação. Os irmãos devem lembrar que um dos grandes desafios que Paulo estava enfrentando ao escrever essa carta, diga-se de passagem, a sua primeira carta que compõe todo o Novo Testamento escrita, por volta do ano 48, 49 da era cristã, Paulo tem o grande desafio de dizer que a mensagem que ele estava anunciando era a mesma mensagem que os 12 estavam anunciando antes dele mesmo anunciar. Não havia proselitismo, não havia favoritismo, não havia diferença. O apóstolo Paulo não estava modificando, ajustando o conteúdo do seu evangelho para uma audiência gentílica. O evangelho é um só. E agora, com essa viagem, nós iremos perceber que Paulo terá a oportunidade de estar em Jerusalém com os apóstolos, com os presbíteros, com a liderança de Jerusalém, e falando exatamente a mesma coisa. E isso vai ser um golpe mortal contra a acusação que aqueles judaizantes estavam proferindo contra a pessoa e o ministério apostólico de Paulo. Agora eles não terão mais condições de indagarem ou questionarem a idoneidade da mensagem do apóstolo Paulo, porque o próprio apóstolo esteve anunciando aos apóstolos de Jerusalém e todos estavam de acordo com a sua mensagem, inclusive apoiando. Então olhe comigo detalhadamente essa passagem, observando alguns atos, alguns gestos, algumas verdades que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar hoje, 20 séculos depois de escrever essa carta às igrejas da Galácia. Olhe comigo lá do verso 1 a 3, que esse evangelho que o apóstolo Paulo pregava aos gentios da Galácia, ou aos gentios de onde fossem, é exatamente o mesmo que ele anunciara aos líderes em Jerusalém, aos judeus de Jerusalém. 14 anos depois, não sabemos se aqui o parâmetro inicial é a sua conversão, ou se é 14 anos depois que ele volta da região da Síria e da Cilícia, contida lá no versículo 24 do capítulo 1. Lá no verso 23, 24, ali no finalzinho do capítulo 1. Se for a partir daquele momento, então temos 17 anos após a sua conversão. Mas, embora seja 14 ou 17, o fato é que o apóstolo Paulo pisa a segunda vez em Jerusalém, ele volta. E dessa vez agora, ele vai a Jerusalém na companhia de duas grandes pessoas. Um, que é teoricamente um mentor dele no cristianismo, não no judaísmo. No judaísmo, Gamaliel foi um grande mentor. Após a sua conversão a caminho de Damasco, agora Paulo tem um grande mentor, que vai inclusive a Tarso ao encontro dele, chamado Barnabé, um judeu que se converteu a Cristo Jesus. E de outro lado tem Tito, alguém que é filho na fé do apóstolo Paulo, alguém que vai representá-lo como um delegado apostólico em Creta, em uma outra carta que o apóstolo Paulo vai escrever posteriormente, já caminhando para o final do seu ministério. Então agora ele vai pela segunda vez a Jerusalém, nessa oportunidade com Barnabé, com Tito, e aí o versículo 2 diz, ele foi para lá, não porque ele foi constrangido pelos judaizantes para aprender e ser corrigido pelos apóstolos, ele foi para lá, para Jerusalém, por uma revelação que ele havia recebido. Deixe seu dedo aí marcado em Gálatas capítulo 2 e vai comigo rapidamente em Atos 11. Olha lá comigo, Atos 11, dos versos 27 a 30. O que é essa revelação? Qual é o conteúdo, o teor dessa revelação? Atos 11, de 27 a 30. Olha o que acontece lá. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém
para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio de fato nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, aos cristãos necessitados de Jerusalém. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Provavelmente, Gálatas 2:2, quando fala que Paulo foi levado agora, nessa segunda oportunidade a Jerusalém, ele o fez motivado por uma ação do Espírito Santo na vida de Ágabo, para levar uma coleta de ofertas de Antioquia aos cristãos necessitados em Jerusalém. E é exatamente isso que Paulo faz. Volta lá agora em Gálatas 2 comigo de novo. E acompanha aí comigo o que ele faz. Ele chega lá e, ao levar essa oferta, ele se reúne num ambiente privado, particular, com a liderança da igreja de Jerusalém. E compartilha com eles exatamente o evangelho que ele anuncia aos gentios. E aqui a NVT traduz como boas novas, porque é de fato a tradução da expressão evangelho. Em outras palavras, Paulo leva as ofertas para a assistência dos pobres e prega, a começar da própria liderança da igreja de Jerusalém. A mesma mensagem que ele estava anunciando aos gentios da Galácia, ele pregou aos cristãos judeus da região da Judéia e de forma muito particular aos crentes de Jerusalém. E aí Paulo diz: eu queria me certificar, quando eu fiz isso, que aquela liderança estava plenamente de acordo com o que eu estava anunciando, porque eu temia que os meus esforços anteriores e presentes fossem inúteis, fossem em vão. E aí, então, no versículo 3 ele diz: pelo contrário, eu me surpreendi, porque a liderança da igreja, sabe o que eles fizeram? Me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, gentio, fosse circuncidado como esses judaizantes da Galácia insistem em dizer a cada um de vocês. Paulo vai dizer: não ouçam esses judaizantes, porque o que eles têm a dizer a vocês não é o evangelho de Cristo Jesus. Eles querem pegar a igreja do Senhor Jesus Cristo, que se encontra livre em Cristo, e colocar novamente debaixo de um jugo de uma escravidão. E quer uma prova disso? Eu tive lá em Jerusalém, tenho testemunha comigo, inclusive um gentio estava comigo, e eles não sequer exigiram que esse gentio chamado Tito fosse circuncidado, como essa turma que está aí entre vocês está sugerindo no meio da igreja de vocês. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele faz isso, ele está também demonstrando um apreço, um respeito, um valor inestimável à liderança da igreja de Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele não só chega de boca em boca, ele se apresenta primeiramente aos líderes daquela comunidade e diz: venho trazer as ofertas e umas boas novas. E os apóstolos dizem: essa é a mensagem que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Portanto, embora Paulo não tivesse caminhado por volta daqueles 3 anos, como os 12 haviam caminhado com Cristo, Paulo recebeu o mesmo evangelho do Cristo ressurreto. Não havia nada a mais, nem absolutamente nada a menos que o evangelho do Senhor Jesus Cristo havia sido compartilhado
com aqueles 12 anteriormente. Portanto, Paulo está desferindo um golpe contra os argumentos dos judaizantes que estão presentes na Galácia, insistindo para que eles abandonassem a mensagem da liberdade que o Evangelho de Cristo oferece e retornando para o jugo da lei. Paulo vai dizer: basta. Agora eu queria chamar a sua atenção para isso que o versículo 2 nos ensina. Paulo, sendo um apóstolo de Cristo, ele tem um apreço, ele tem um respeito, ele valoriza a posição dos líderes da igreja de Jerusalém. Ele sabe o seu lugar e reconhece e respeita o lugar alheio. Ele não vai para concorrer, ele não vai para intimidar, nem vai para aprender. Irmãos, precisamos, ao exemplo do apóstolo Paulo, reproduzir esse modelo de respeito, apreço e valorização pelos líderes espirituais que Deus confiou às nossas vidas e família. Não falo isso porque a Igreja Batista Vida Nova é uma igreja insubmissa. Pelo contrário, eu reconheço como pastor dessa igreja a submissão, a lealdade, o cuidado de cada um de vocês comigo e com a minha família. Mas nunca é demais lembrarmos do ensino que o apóstolo Paulo nos oferece em Gálatas capítulo 2, versículo 2, ao ter essa atitude frente à liderança da igreja de Jerusalém. Agora no versículo 4 e no versículo 5, nós vamos encontrar uma tentativa frustrada de emboscada que os judaizantes estavam imprimindo sobre o ministério do apóstolo Paulo junto aos cristãos da Galácia. Olha lá, versículo 4. Essa questão, essa controvérsia aí, isto foi levantado apenas por causa de alguns falsos irmãos, alguns crentes fakes, que estão aí na igreja da Galácia, que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sabe qual é a intenção deles? De nos escravizar. Olha a tentativa frustrada de uma emboscada que aqueles judaizantes estavam imprimindo sobre as convicções e a fé dos cristãos da Galácia. Aqueles indivíduos, eles não estavam fora, eles estavam dentro. A expressão infiltrada é, em outras palavras, uma tentativa de se disfarçar para estar inserido no meio do qual ele não pertence. E uma espécie de um agente secreto, como um 007, ele poder conviver e ali, ficar observando todos os atos daquela igreja, para poder então, de uma forma ardilosa, oferecer ataques, ameaças, opressões sobre a vida e a fé daquele rebanho do Senhor Jesus Cristo. É isso que aquela turma estava fazendo. Paulo já havia descrito isso em Gálatas 1:7, e nós já pregamos isso há 2 domingos atrás. Qual é a tática deles? Perverter e perturbar a igreja. E agora Paulo vai dizer de novo, em Gálatas 2:4, eles estão infiltrados, ou seja, disfarçados, e planejam uma armadilha, uma emboscada, procurando suprimir a liberdade nossa, que o Evangelho de Cristo nos oferece, para novamente nos levar à escravidão do jugo da lei. A tática não muda, não muda. A estratégia é exatamente a mesma. Irmãos, ainda hoje, infelizmente, dentro de várias igrejas, independentemente de denominações, eu me refiro a igrejas cristãs, ainda hoje
existem maneiras sutis de suprimir a liberdade dos servos do Senhor Jesus Cristo, escravizando-os a usos e costumes, escravizando a tradições. Mulheres não podem cortar o cabelo, mulheres não podem se maquiar, mulheres não podem se depilar. Misericórdia, a mulher vai vir como? Não pode se depilar, não pode cortar o cabelo, não pode se maquiar, não pode usar alguns trajes em termos de vestimentas. É verdade, vocês estão rindo? Vocês sabem do que eu estou falando. Tem grupos que agem assim. Só falta a mulher usar uma burca, porque não pode apresentar-se de nenhuma outra maneira. E homens? Homens não podem fazer a barba. Homens não podem jogar bola. Minha esposa teve agora eu lembrei, teve um pastor, quando ela era criança, que aí quando eu casei com ela, ela me contou essa experiência, né? Que dizia que a bola era o ovo do capeta. E de fato, até hoje eu tenho algumas dúvidas, viu? Porque tem crente que joga a bola e quando está sofrendo o gol, se transforma. Mas na época, por exemplo, dos avós da minha esposa, não poderiam ir a cinema, não podiam ir a teatro. Verdade, irmã Carmelita? Ela lembra disso. Filha de pastor, inclusive. Conhece bem essa realidade. Irmãos, são maneiras sutis, discretas, silenciosas, que vêm ao nosso encontro, tentando suprimir a liberdade que o Evangelho de Cristo nos oferece. Eu e você podemos ter alguns valores e tradições que nós podemos nutrir em nosso lar e nossa família. E não há problema absolutamente algum nisso. Mas nós não podemos colocar esse valor como sendo parte da mensagem do Evangelho, a ponto de condicionar a salvação do indivíduo por meio da observância dessas coisas. Era exatamente isso que os judaizantes estavam fazendo. Haviam crentes em Jerusalém, cristãos verdadeiramente, que continuavam se abstendo das suas carnes, de determinadas carnes, que continuavam circuncidando, mas não eram judaizantes. Faziam isso numa espécie de uma tradição cultural étnica. E até aí problema nenhum. O problema é que os judaizantes faziam essas coisas colocando como condição para a salvação do indivíduo. Há igrejas tradicionalíssimas que eu conheço, que o indivíduo não pode sequer subir no púlpito se não for de terno e gravata. São usos e costumes que se nivelam e se colocam uma igualdade com a mensagem do Evangelho. E qualquer tentativa de comparação é uma tentativa frustrada, porque o Evangelho de Cristo nos oferece liberdade. Não libertinagem, ok? Libertinagem é o exercício de uma liberdade sem limite, uma liberdade sem valores, sem parâmetro. Não é isso que o Evangelho nos oferece, mas uma liberdade dentro dos limites que Cristo nos oferece. Depois dos versos 6 ao versículo 10, nós encontramos agora o apóstolo Paulo
nesse momento da sua carta, fazendo uma comparação entre a mensagem que ele anunciava e a mensagem dos apóstolos, entre a prática e o foco ministerial dele e a prática e o foco ministerial, especificamente, de Pedro. Olha lá comigo, que versos 6 a 10 nos diz: quanto aos líderes, os líderes lá de Jerusalém, entre eles Pedro, Tiago, meu irmão de Jesus, João, o discípulo amado. Quanto a esses líderes que lideravam a igreja de Jerusalém, cuja reputação, a propósito, não fez diferença nenhuma para mim, porque Deus não faz distinção, favoritismo, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Olha que interessante, a mensagem que eu anuncio é a mesma que eles pregam. Versículo 7, ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. E olha que beleza o versículo 8, pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, é o mesmo Deus que atuou por meio de Paulo aos gentios, com a mesma mensagem. Queridos irmãos, dentro da igreja de Cristo Jesus, há uma diversidade de papéis que coexistem com uma unidade de propósito. Uns pregavam aos gentios, como Paulo, como Tito, como Timóteo, outros aos judeus, mas a mensagem era a mesma. E dentro dessa diversidade de papéis, eu queria lembrar você que Deus nos chamou para essa unidade de propósito. E um não é melhor que o outro por causa disso. O pastor de uma igreja não é superior a um missionário no campo. Um diácono não é inferior a um pastor em uma igreja. A pessoa que está na recepção não é melhor ou pior do que aquele que está no louvor. Lembram de 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Romanos 12, entre outras passagens? Nós somos membros de um mesmo corpo. Agora imagina se todos os membros fossem braço. Seríamos um corpo mutilado. Se todos os membros fossem pernas, não seríamos, na verdade, um corpo. Seríamos apenas um único membro. E cada parte bem ajustada, interligada, compõe a beleza da família de Cristo Jesus. Nesse sentido, qual é o seu dom ou o seu ministério? Você já se fez essa pergunta? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite sem saber qual é o seu dom ou o seu ministério. Mas você não pode sair daqui hoje sem querer descobrir qual é. Porque Paulo diz a mim e a você, eu fui designado pelo Senhor Jesus Cristo para atuar e desenvolver o ministério entre os gentios. Enquanto Pedro, com a mesma mensagem, foi designado para atuar entre os judeus. Mas tanto um quanto o outro desempenhava o seu ministério no lugar no qual o Senhor Jesus o confiou. O que não pode acontecer é cruzarmos o braço e não desenvolvermos todos os dons que Deus nos confiou. Precisamos servir. Agora percebam que o apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios, sempre que ele chegava numa cidade, ele ia primeiro aonde? No Sinédrio. Dedicar a primazia do evangelho aos judeus.
E o apóstolo Pedro, que era o apóstolo dos judeus, também foi em Atos 10 pregar a Cornélio, um gentio. Uma coisa não exclui a outra. Eu posso ter um foco ministerial, mas isso não me impede de servir também em outras oportunidades que Deus nos confia, em outras áreas. Mas o que eu posso aprender com isso? A explorar a potencialidade do foco que Deus confiou a mim desenvolver. Querido irmão, querida irmã, não saia daqui pensando em entrar na internet e buscar um teste vocacional de dons espirituais. Não é assim que se resolve. Eu sei que alguns aqui já fizeram esse teste. Este que vos fala, quando tinha 13, 14 anos, entrou lá também, pegou e fez um. E diga-se de passagem, estava bem furado. Não deu absolutamente nada a ver com o que eu desenvolvo. Das duas, umas, ou eu estou errado, ou o teste estava errado. Mas, irmãos, precisamos somar esforços. E nesse sentido, não há competitividade dentro da igreja do Senhor Jesus. Não há concorrência. O que há é colaboração. Eu amo cantar. Estou no carro dirigindo, eu ponho uma música e saio cantando. Mas jamais vou me dirigir ao Israel, à Glaucia no coral e vou dizer, dá para eu cantar aí? Porque meu ministério não é esse. Não fui chamado para essas coisas. Mas você sabe para o que você foi chamado. E a pergunta é, você tem desenvolvido aquilo que Deus lhe confiou? Qual é a sua área? O que você tem feito nela? Não cruze os braços. Faça aquilo que Deus lhe habilitou para ser feito. Desenvolva-se. Pastor, eu não sei. Não faz o teste vocacional. Chega na igreja, olha áreas que precisam de serviço e se prontifique a servir nelas. E deixe que com o tempo Deus vai te direcionar a perceber exatamente as capacidades que Ele está lhe confiando. Precisamos de voluntários no ministério infantil, precisamos de voluntários no estacionamento, precisamos de voluntário no som e na imagem, precisamos de voluntário no ministério de integração e acolhimento, precisamos de tantos voluntários. O que você tem feito? Quero concluir reflexão na noite de hoje com duas considerações importantes. Primeira delas, lembre-se que seja Paulo, seja Pedro, seja Tiago, seja João, independentemente da diversidade de ministérios, há somente um evangelho a ser anunciado. Não há uma mensagem para o judeu e uma para o gentio. Não há uma mensagem para o brasileiro e outra para o muçulmano. A mensagem é apenas uma, a saber, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus e se encontra à destra de Deus, e um dia virá para julgar os vivos e os mortos, e aquele que nele crer, confiar a sua vida, obterá da parte dele vida eterna, mas aquele que endurece seu coração, já está por ele julgado. Essa é a mensagem do Evangelho, não é outra. Não tem que dar jeitinho para agradar o ouvinte, tem que dizer o que o Evangelho é, por si só. Segunda consideração, e eu encerro. Usos e costumes têm o seu valor, têm o seu espaço dentro da igreja de Cristo Jesus. Mas lembre-se que usos e costumes não podem se sobrepor à liberdade que só o Evangelho de Cristo pode nos oferecer. Usos e costumes
tem o seu lugar, tem o seu valor. Não é pecado, necessariamente, usos e costumes. Mas ele pode se tornar pecado se ele se sobrepor à liberdade que o Evangelho de Cristo nos oferece, condicionando o homem a um jugo para a sua própria salvação, para a sua própria vida cristã, para a sua própria conduta. Todas as expressões culturais devem ser colocadas de lado quando nos referimos ao Evangelho libertador de Cristo Jesus. Podemos ter valores e nutrir esses valores, mas nunca podemos julgar os de fora pela lente desses valores, e sim pela perspectiva do Evangelho. Pela perspectiva do Evangelho. Ela é a única lente que pode julgar e avaliar toda a humanidade. Vamos orar.